Amados, como eu disse já alguns instantes atrás, que o Evangelho de Lucas, ele tem como objetivo relatar toda a trajetória do cumprimento de uma promessa feita lá em Gênesis, que a semente da mulher iria esmagar a cabeça, né, de Satanás. Já a primeira profecia, a primeira palavra profética com respeito ao nascimento do Senhor Jesus Cristo. E o evangelista Lucas, ele aproveita do seu conhecimento de médico, do seu conhecimento intelectual, e faz um apanhado para que ele pudesse relatar com minúcias o evento da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está aqui, no capítulo 1, no versículo, vamos ler a partir do verso 1. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Queridos, Lucas, ele faz uma pesquisa minuciosa, porque ele não queria simplesmente transmitir umas verdades sem base. Nós precisamos constantemente estarmos lendo a palavra de Deus, para quando nós formos falar do amor de Deus, para quando nós formos falar da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós tenhamos conhecimento, nós tenhamos base. Não adianta nós apenas separarmos alguns versículos e sairmos falando a respeito da obra e do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Mas Lucas fez. Por isso, quando nós lemos o Evangelho de Lucas, nós vamos ter um entendimento. A nossa visão se abre. Por quê? Porque são fatos relacionados com todas as minúcias possíveis. E aí nós podemos dizer que verdadeiramente nós conhecemos a obra do Senhor Jesus Cristo, que culminou não só na cruz do Calvário, mas quando ele saiu daquela sepultura e subiu aos céus. Então, nessa noite, ao iniciarmos assim algumas mensagens baseadas aqui no Evangelho de Lucas, eu quero primeiramente aqui falar como que estava vivendo a nação de Israel. A nação de Israel estava há 400 anos sem ouvir uma palavra profética. Há 400 anos sem que um profeta fosse levantado por Deus. Ora, 400 anos sem ouvir alguém falando da palavra e simplesmente vivenciando tudo aquilo que já estava escrito e tudo aquilo que vinha sido passado de uma maneira oral, é o tempo suficiente para as pessoas esquecerem de Deus. É ou não é? Além do qual estava sob o governo de Herodes o Grande. Este Herodes o Grande é pai de Herodes que mandou matar, cortar a cabeça de João Batista. Esse Herodes o Grande era um homem muito mau. Ele matava as pessoas por pouca coisa. Herodes o Grande, além de tudo, também era um corrupto. Era um homem maldoso, corrupto. A corrupção naquele tempo era algo normal. Muitos sacerdotes tornaram-se pessoas corruptas. Por que razão? Porque 400 anos de silêncio. Não se ouvia falar que Deus havia levantado um profeta para falar algo. A corrupção, a maldade, as tradições religiosas começaram agora a tomar força. E é neste ambiente, querido, é neste ambiente
que Deus resolve mais uma vez intervir na história. Queridos, uma lição preciosa que eu extraio desse texto, dessa situação. Não importa a situação que o mundo esteja vivendo, não importa a situação que o Brasil esteja vivendo, não importa a situação da cidade que você vive, não importa essa pandemia que está aí assolando, querendo destruir vidas, não importa, querido. É no ambiente desse que Deus intervém. Pense lá no Egito. Quantos anos de escravidão, o povo sofrendo as crueldades de Faraó. E num belo dia estava Moisés pastoreando o rebanho, as ovelhas do seu sogro. E ele vê uma sarça ardente. Essa sarça se queimava, mas não se consumia. E Moisés disse para si mesmo: eu vou ver o que está acontecendo. E a palavra de Deus diz que Moisés vai até lá. E o próprio Deus se apresenta naquela sarça e diz: Moisés, eu desci para fazer o meu povo subir. Mas antes ele disse: eu ouvi as orações do meu povo, eu vi as aflições que o meu povo está enfrentando. Por isso eu desci para fazê-los subir. Eu desci para tirá-los de lá. E ele escolhe Moisés para tirar o povo do Egito. Queridos, são nos momentos difíceis, nos momentos onde parece que nada vai dar certo, é o momento oportuno, propício para o Deus que criou todas as coisas se manifestar. Por isso, a minha palavra é: descanse em Deus, queridos. Não confie no homem, não confie neste ou naquele. Sim, foram pessoas constituídas por Deus. Deus permitiu que elas estivessem ali. Mas elas devem contar com a nossa oração. Mas o nosso socorro vem do Senhor. O nosso refúgio é o Senhor. O nosso descanso está no Senhor. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. Ele é o Jeová Direi, o Deus que supre as nossas necessidades. Por isso, eu e você temos que continuar caminhando de uma maneira firme, como diz o autor aos Hebreus, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Mas, queridos, preste atenção aqui no texto. É nesse ambiente de caos, é nesse ambiente de incredulidade, é nesse ambiente de religiosidade que duas pessoas sobressaem. Com certeza deveriam ter outras, mas duas pessoas sobressaem. Olha o que diz o texto. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Amém, queridos? Tudo certinho aí? Estão me ouvindo aí? Tá certinho aí? Tá certo? Som, volume? Parece que deu um apagão. Deu um apagão aqui. Espero que esteja tudo certo aí. Amém, queridos? Então veja bem, é nesse ambiente que Deus encontra um casal que não se curvou diante da religiosidade, um casal que não se curvou diante das tradições, um casal que não se curvou diante da idolatria, diante da corrupção. Pelo contrário, queridos, a Bíblia diz que eram justos. Perante quem? Perante Deus. Porque não adianta nós sermos elogiados. Ah, pastor fulano, que homem de Deus. Ah, pastora fulano, que homem de Deus. Ah, aquele diácono, que homem de Deus. Ah, aquela pessoa, que homem de Deus. Queridos, não adianta sermos ou recebermos elogio de pessoas se nós não formos
elogiados ou aprovados por Deus. Aqui está a palavra que diz: e ambos eram justos perante Deus. A palavra justos dá a ideia, alguém que vive debaixo da palavra de Deus, alguém que vive enquadrado na palavra de Deus. Quando nós somos justificados, no momento em que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a partir daquele momento, nós devemos começar a viver uma vida enquadrada na palavra de Deus. Não enquadrada em filosofias, não enquadradas em leis de homens, mas enquadrada na palavra de Deus. E a palavra de Deus vai dando sentido à nossa vida. A palavra de Deus vai dando norte à nossa vida. A palavra de Deus vai nos orientando. A palavra de Deus vai nos podando. Vai tirando o que está em excesso. Vai tirando o que não está dando fruto. Para que possamos dar frutos e com abundância. Amém. Amém, queridos? Amém. Então veja bem, nesse ambiente complicado, Deus olha e encontra um casal que vivia de uma maneira irrepreensível. O que é irrepreensível é viver de tal maneira que eu e você não possamos dar motivo para alguém nos censurar ou para alguém nos reprovar. Aleluia! Glória a Deus, querido! E olha, viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos. É diferente, querido. Mandamentos e preceitos não são iguais. Os preceitos são obrigações, deveres tradicionais, obrigações, deveres naturais do ser humano, diante da sociedade, como cidadão, diante da sua família, como pai, como mãe, como filho, como filha, como irmão, como irmão. E mandamentos é algo assim, direto, é uma ordem direta. Quando Deus diz, não adulterarás, Ele não explica nada. Por que não se deve adulterar? É uma ordem direta. Não adulterarás. Você entra no lugar e está escrito assim, não fume. É uma ordem direta. É tipo, né, de um mandamento. É um mandamento. Não fume. Não está explicando, aqui você não pode fumar, porque se fumar pode causar incêndio, pode causar uma grande destruição. Não, queridos. Assim é a palavra de Deus. Existem as leis, que é a Torá, que são princípios para a vida toda, no sentido total. Existem os mandamentos, que são leis diretas. E existem os preceitos, que são obrigações, que são deveres, que não precisam, ninguém está ensinando. A própria natureza vai mostrando quais são os nossos deveres como cidadão. É verdade? Não jogar o lixo no chão, não sujar uma calçada. São obrigações, são deveres naturais de um cidadão. E a palavra de Deus nos ensina. E mesmo vivendo num período difícil, sem ouvir a voz de um profeta, sob domínio de um governador corrupto, maldoso, assassino, que era Herodes, vivendo debaixo de direções de sacerdotes, no meio dos sacerdotes, que eles também eram sacerdotes, no meio ali daqueles que pregavam e ensinavam a palavra, eles com certeza estavam vendo homens que se diziam sacerdotes, mas viviam totalmente diferente, de uma maneira diferente. Mas eles não se corromperam. Amém. Amados, esta palavra é um desafio para a minha vida, para as nossas vidas. Não importa, querido, se as pessoas estão vivendo num mundo corrupto. Não importa que pessoas que vocês acreditavam hoje te decepcionaram através de atitudes que te machucaram, que te feriram. Nós não podemos colocar o fato de não podermos estarmos reunidos presencialmente. Já estão aí, querido, leis para diminuir o acesso de pessoas juntas a igrejas. Ainda não foi, está assinada, mas vai ser liberada segunda-feira, segundo eu estava ouvindo dos pastores aqui da nossa cidade. Quer dizer que a igreja é o local, né, da transmissão desse Covid.
todas essas correrias, essas bagunças que tiveram, que nós vivenciamos alguns dias atrás, isso não ajudou a propagar o Covid. A igreja que é o vilão da história. Irmãos, vamos nos ligar, irmãos. Vamos, né? Como diz, vamos ficar ligadinho. O problema é a igreja. Os inimigos da igreja estão agindo com furor, com intensidade. Isso não deve arrefecer a nossa fé. Pelo contrário, quanto mais se levantam contra as nossas vidas, mais firmes nós vamos estar, porque a nossa vitória depende do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Amém? Posso ouvir um amém, queridos? Glória a Deus. E aí, nós vemos que nesse tempo difícil, Deus escolhe um casal. Para quê? Para que através deles, eles pudessem, né, receber aquele que seria o arauto de Jesus Cristo. Mas eu quero chamar a atenção de mais um fato aqui. Olha aqui, versículo 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Ou seja, Zacarias e Isabel tinham tudo para deixarem de ser pessoas tementes a Deus. Pessoas justas, pessoas que viviam sob a direção da palavra de Deus, agiam de uma maneira irrepreensível, não dava chance para serem censurados, para serem chamados a atenção. Vivia debaixo desse governo corrupto e assassino que era Herodes. E ainda por cima, eles não tinham filhos. Era para uma mulher, naquele tempo, algo muito triste. Até mesmo a sociedade a rejeitava. Porque uma mulher que não pudesse dar luz a uma criança, era uma mulher que simplesmente estava vivendo. Mas não fazia diferença. E no entanto, Zacarias e Isabel continuavam servindo ao Senhor. Porque olha aqui, ó, versículo 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu. Agora imagine, queridos, se Zacarias ficasse com mimimi. Ah, eu não vou no templo hoje não. Ah, hoje eu não vou participar do turno de oração não. Ah, eu estou cansado, eu tenho servido a Deus, tenho procurado fazer as coisas do jeito de Deus e não sou abençoado. A minha mulher não consegue gerar, nós não conseguimos ter um filho, hoje não vou. Amado, se ele não fosse naquela reunião, naquele turno, com certeza ele ficaria sem a sua bênção. Porque preste atenção, queridos, nos detalhes da palavra de Deus. Preste atenção nos mínimos detalhes da palavra de Deus. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, não é diante dos homens, não. O que eu e você temos que fazer é como se fosse para Deus. Tudo que formos fazer, diz a palavra, é como se fosse para Deus. Se você tem Jesus como teu Senhor e teu Salvador, tudo, querido, que eu e você formos fazer, tem que ser como se fosse para Deus. Porque com certeza, iremos fazer aquilo que é bom, aquilo que agrada o coração de Deus. Então diz, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Os sacerdotes estavam ali reunidos. E ali eles... Tipo de uma escala, né? Tipo de uma escala. E só que a escala era escolhida ali na hora, queridos. Eu estava fazendo a leitura de um comentarista, ele disse que estavam todos ali, aguardando. Talvez ele não fosse chamado, mas justamente naquele dia ele foi chamado. Caiu-lhe a sorte dele entrar no templo. E quando ele entra no templo, Deus vê o coração.
E diz o texto: então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Isso aqui, os membros aqui da Shekinah, 2 ou 3 falaram coisas muito boas a respeito desse versículo. Mas eu vou mais adiante. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas. Zacarias, não fique com medo. Não fique com medo, Zacarias. Porque a tua oração foi ouvida. Aleluia, como diz a irmã. Eita, coisa boa, né? Como diz aí os personagens de Picolé e Dandoca, não é? Esqueci, né? Eita nós, né? É verdade. Eita nós, coisa boa. A oração deles foi ouvida. Queridos, talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã, mas de uma coisa tenha certeza: as tuas orações, elas estão sempre diante de Deus. Porque para Deus ontem é hoje, amanhã é hoje, 100 anos, daqui 100 anos é hoje, tudo. Mas, como para Deus sempre haverá hoje, aquilo que para nós vai demorar 20, 30 dias, é hoje para Deus, queridos. Imagine quanto tempo Zacarias e Isabel oraram por um filho. E naquele dia, quando ele entra no templo, ele escuta da boca de um anjo, dizendo: a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Amém, queridos? Uma lição para nós de tudo isso é questão de obediência. Eu não sirvo a Deus por aquilo que eu ganho. Eu não sirvo a Deus para ganhar coisas. Eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é. Eu sou justo não por merecimento. Eu sou justo porque Jesus Cristo, através do sangue que Ele derramou na cruz, me justificou, me tornou-se livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se eu sou justo, eu vou viver segundo a palavra de Deus. Se eu vivo segundo a palavra de Deus, estarei vivendo uma vida irrepreensível. Ou seja, não estarei dando espaço, chance para ser repreendido, para ser confrontado. Se eu entendo essas verdades e faço tudo que eu faço como se fosse para Deus, eu tenho que obedecer. E obediência, querido, nos leva aonde a nossa fé não alcança. Que é obediência? Eu escrevi aqui. É a atitude do servo. Obediência. Eu não entendo o que está acontecendo, mas eu obedeço. Eu não entendo o que eu estou vivendo, mas eu creio na palavra. Eu não entendo por que eu tenho que fazer assim, mas eu faço do jeito que Deus quer que eu faça. Aleluia! Glória a Deus! Receba, querido, essa palavra. Viva essa palavra, queridos. Você vai viver, querido, de uma maneira agradável. Você vai entender o que é ter alegria no Senhor. Você vai entender o que é dar graças por tudo e em tudo. O mais importante é que você sabe que no dia que o Senhor te chamar, você não morreu, mas você voltou ou voltará para a tua casa. A nossa casa não é aqui, a nossa casa é no céu, queridos. E creia, as promessas de Deus são para serem vividas hoje, do ponto de vista de Deus. Mas para mim pode ser amanhã, depois ou depois. A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Natal é Jesus nasceu. Amém. Jesus nasceu para que eu e você pudéssemos ser justificados. Natal é Jesus nasceu para que eu e você pudéssemos viver sob a palavra de Deus, enquadrado na palavra de Deus.
Natal é Jesus nasceu para que eu pudesse ser uma pessoa irrepreensível. Natal é Jesus nasceu para que eu e você tivéssemos liberdade para obedecer, querido. Aleluia, glória a Deus. Por isso, nós podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não temas, como diz o anjo, não temas. Não, o anjo colocou o pé e disse: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Neste momento, aí do teu lado, você pode não acreditar, mas eu acredito, eu creio, há um anjo dizendo para você: não tema, a tua oração foi ouvida. Amém? Amém. Por isso nós podemos dizer àqueles irmãos que pediram oração, podemos dizer, né, a irmã Eleni, dizer: Eleni, não temas, porque a tua oração, as nossas orações foram ouvidas pelo Senhor. Creia, meus queridos. Receba esta palavra com graça, receba esta palavra com alegria. Ouça o anjo maior que é Jesus Cristo dizer: não temas, eu sou contigo. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Como diz a pastora Celisa, glória a Deus. A Deus todo louvor, toda honra, toda glória. Só Ele é digno da nossa adoração. Muito obrigado, queridos, pela presença e a participação de vocês aqui. Amém? Glória a Deus. Amém. Convidar a pastora Ruth para estar orando, agradecendo a Deus. E olha, amanhã, capítulo 3 do Evangelho de Lucas. Depois eu falo do culto domingo. Amém? Que bênção, né, amados? Algo que a gente já leu tantas vezes, inclusive eu. Nasci num lar evangélico, cristão, ensinando um pai e uma mãe ensinando a palavra e ensinando a orar. E daí, aos 73 anos e meio, Deus fala com o pastor Jefferson, o Espírito Santo toca com o pastor Vanderlei, e vamos estudar Lucas, uma igreja, né, na sua casa. Amados, estudando a impressão que parece que eu estou lendo pela primeira vez. Que bênção! E ver o comentário dos irmãos, como o pastor já disse. É muito bom. Você que não está participando, participe. Participe, entende? Faça o mesmo que não estando aqui com o nosso grupo, mas faça você aí. A cada dia um capítulo. E vá meditando assim no ministério de Jesus. Porque Jesus veio para você. Veio para dizer como disse para Zacarias e Isabel, a tua oração foi ouvida. Aleluia. Deus abençoe mesmo. Então, entre nesta, como podemos dizer, maratona, né? É maratona. Até o dia 25. É maratona. Nessa maratona até o dia 25. E vamos ser instruídos pelo Espírito Santo. Deus nos mostrando coisas novas. Que estão na palavra e que não tínhamos visto. Amém? Vamos orar então, agradecendo por essa palavra viva e eficaz. Amém, glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Jesus Graças amado. te dou. A tua palavra diz: em tudo dai graças, Pai. Aleluia, E dar graça Senhor não é só amado. no tempo bom. Dar graça não é só estarmos com saúde. Dar graça não é só termos dinheiro ou a família reunida. Dar graça é saber que Jesus é o nosso Salvador. Amém, Senhor. Em tudo dai graça sabendo que Ele está no comando de tudo. Que Ele está aqui. Que Ele quer ser aquele irmão mais velho mesmo nosso. Amém, Senhor amado. Então que possamos viver desta forma. Pai, então nós estamos te dando graças já, Pai amado, pela vida do Alberto e pela vida da Elisete. Deus. Aleluia. Pai, nós Senhor. sabemos, Senhor Deus, sim, que o Senhor tem já as tuas bênçãos declaradas, o sim e o amém. Pai, então nós declaramos sim mais uma vez, Pai querido. Não porque estamos duvidando, mas, Pai, somos levados a dizer sim, ó Deus. Amém, que meu Pai. o Senhor já enviou um anjo lá, Pai, no hospital, Pai amado, visitar a Elisete, ó Deus amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, ó o seu esposo em casa, Pai, os seus filhos e netos, se estiverem por perto. Pai, guarda, Senhor Deus, e dá tranquilidade aos familiares, Amém, Pai. meu A Pai Eleni ali, tão longe em Bauru, mas que ela confiando, como ela disse, eu creio.
Pai, em nome de Jesus, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é soberano, Glória que o Senhor a Deus. está no comando. E que, Pai, a nossa tarefa é orar, é bater, é clamar e suplicar. Aleluia. Pai, porque o Senhor pode fazer, ó Pai. Amém. Pai, muito obrigado, Muito Pai, obrigado. por esta palavra. Muito obrigado, ó Deus. Porque o livro de Lucas começa falando de uma família. Aliás, de um casal que não tinha uma família. É verdade. Mas que eles perseveraram. E ao perseverar, para o Senhor não tem tempo, não importa a idade, importa quando o Senhor diz sim. Pai, e o Senhor disse para ele naquele dia, a tua oração foi ouvida. Amém. E ali vai declarando coisas maravilhosas para o filho que viria. Aleluia. Pai, Jesus. nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra, porque ela nos anima, nos fortalece, nos edifica. Pai, não nos deixa ficar parados, Pai amado. Não nos deixa ficar estacionados porque estamos vendo alguma dificuldade. Pai, sim, estamos vendo muitas, ó Deus. Sim, ó Deus. Pai, nós declaramos, Pai, abençoa os familiares das pessoas que perderam seus entes queridos, ó Pai amado. Pessoas, ó Pai, nós amado. não estamos aqui, Pai, só para dizer se não vai acontecer, vai ser tudo bom. Mas vai acontecer aquilo que o Senhor tem de melhor. É verdade. Aquilo que o Senhor determina. Mas a nossa função, a nossa tarefa é orar. Pai. É verdade. É nos colocarmos na tua presença. Então nós oramos pelos familiares, oramos pelas famílias, pelas pessoas, Pai, que dando a eles o conforto do Senhor, Pai. Amém. Em saber, ó Deus, que o Senhor cuida de cada um de nós, Pai. Amém. Cuida de Senhor. cada família que está conosco aqui nesse momento. Aleluia. Cuida, Senhor Deus. Entra mesmo, Pai, em cada lar, Pai. E aquilo, Senhor Deus, que não está de uma forma correta. Ou vem vindo, chegou até aqui, mas tem algumas coisas que precisam ser acertadas. Pai, que esse seja o tempo, Pai, Aleluia. de um acerto, de um conserto, Pai, com o Senhor, ó Deus. Amém. Muito Pai. obrigado, Pai. Te louvo por cada vida, por cada irmão, por cada parente, por cada amigo que chegou até aqui Aleluia, nesta noite. Senhor Deus. Muito obrigado, Deus, pela exposição do teu servo, pastor Vanderlei. Oh, Deus Sim, Pai, amado, capacita-o glória a Deus. mesmo, ó Deus, para estar ministrando. E que essa ministração possa chegar, Senhor Deus, a muito longe, pessoas que precisam ouvir. Amém. Eu te Pai. louvo em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém.